Olá, sou Alexandre Lucinski e hoje vou estar fazendo o vídeo 2 do desafio de 30 vídeos em dias consecutivos. No vídeo 1 eu explico a questão do desafio do modelo e eu vou procurar falar de vários temas. Gostaria que vocês colocassem nos comentários perguntas, comentários, temas que vocês gostariam que eu pudesse estar explorando e que, se possível, eu vou estar abordando e vou estar tratando essas questões com vocês. Hoje é um dia bastante intenso para mim. Eu de manhã fiz um dos grupos de mentoria que eu tenho ajudado e, e eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Um aspecto é sobre a dinâmica de como as coisas funcionam quando a gente entende como que a gente reage aos estímulos e provocações do mundo externo. Todo mundo que está vivo está sofrendo no bom sentido, está submetido a estímulos, a provocações, a desafios, como eu gosto de chamar, em relação a questões que acontecem no nosso dia a dia. Essas provocações, esses estímulos, esses desafios, eles servem para que a gente os entenda e reaja de alguma forma. Conforme a nossa mentalidade, conforme o nosso modo de pensar, nosso modo de ser, nosso modo de reagir, no nosso condicionamento e assim por diante, as pessoas têm reações diferentes ao mesmo estímulo. E essa questão é muito ampla. A gente, na mentoria, fez vários paralelos. A conversa começou como estímulo feito de atividade física de alta intensidade, num condicionamento físico e numa promoção de aumento da sua saúde, onde a gente estava falando em função das novas teorias e conceitos, mostrando que um exercício de alta intensidade, ou seja, um exercício físico que estimula o nosso organismo, ele tem três conjuntos de situações. Onde o exercício é muito simples para o nosso condicionamento físico e ele não estimula o organismo a fazer nada mais do que simplesmente aquele exercício físico que para o organismo é normal, é simples. Aí você tem uma outra faixa que é no meio, onde o estímulo provoca uma reação do organismo. Então, é onde a gente coloca os exercícios de alta intensidade que provocam uma reação do organismo de construir mais músculo, de construir mais capacidade aeróbica, de construir mais condição física. E nós temos a terceira faixa, que é o overtraining, né? Que é o excesso do exercício. O excesso de exercício ele é tão danoso como a falta do exercício. Ou seja, o sedentarismo é um problema e o overtraining, o excesso de exercício, também é um problema. Porque ele passa do limite do organismo e aí, em vez dele produzir uma melhora, ele acaba sendo mais destrutivo do que melhora. Essa analogia ela pode ir para vários setores. A gente fez várias delas. Uma delas é em relação a como a vida nos provoca e nos mobiliza para que a gente aprenda e cresça. Se a gente tem algum estímulo que nos causa dor, não precisa ser dor física, pode ser dor psicológica, né? E isso nos faz sentir essa dor, ter consciência da dor. Se a dor for muito leve, a gente administra, a gente não faz nada, a gente acaba meio desprezando. Quando a dor já tem uma intensidade relativa, ela vai para uma faixa onde nos mobiliza, ela nos tira daquela zona de conforto, onde a gente sente dor, fora da zona de conforto, e isso faz com que a gente reaja àquilo de forma consciente. Se a gente tem uma mentalidade adequada, a gente pode, a partir daquela provocação, daquele estímulo, daquela dor, se mobilizar para achar a solução, para achar uma condição melhor, para se desenvolver e crescer, seja como profissional, seja como ser humano, seja nos diversos aspectos da vida. Se essa dor for extremamente alta, aí a gente vai para uma situação equivalente ao overtraining, onde ela causa mais destruição do que construção. É onde a gente acaba
entrando em situações de extremo desgaste, onde a gente acaba indo para estresse, indo para burnout, ou a gente vai para condições onde a gente acaba assimilando aquela provocação como um trauma, como uma violência, como algo que instala dentro da gente, traumas que instala dentro da gente, frustrações que instala dentro da gente, às vezes uma paralisia, uma imobilização em relação à dor que sentimos. Quando a gente elaborou essas questões, a gente começou a ver que essas questões elas estão presentes em todos os momentos da nossa vida. E a gente acabou trabalhando, e eu procurei dar muita ênfase, que essas situações existem quando a gente considera, dentro do tema que eu gosto de desenvolver, que é como transformar empreendedores digitais do bem em empresários de sucesso. Quando a gente assume que estamos na jornada de ser empresários e buscamos o sucesso, a gente tem algumas premissas embutidas nisso. O empresariar implica você ter a responsabilidade sobre um grupo social que se caracteriza como uma empresa. Um grupo social que está estruturado e organizado para produzir lucro, para produzir resultados dentro de um paradigma muito claro, que é a geração de riqueza, geração de renda e assim por diante. Então, a tua responsabilidade como um empresário é sobre o grupo, não é apenas sobre si mesmo e sobre as suas vontades pessoais. Não é uma abordagem apenas egóica, no sentido de satisfazer os seus interesses. Por quê? Porque você acaba estando envolvido e dependendo e produzindo resultados sobre uma comunidade, sobre um grupo de pessoas que estão direta ou indiretamente associados a isso. Mas as dinâmicas de uma empresa, elas podem estar disparando dentro deste contexto por fatores externos ou internos, essa dor, no sentido genérico que eu vou tentar fazer, que são estímulos que são absorvidos pela organização, pelas pessoas, pelas relações, sobre todos os aspectos, e que numa faixa muito pequena não geram nenhum tipo de mobilização, são equivalentes a um movimento sedentário, né? Numa faixa de intensidade maior, elas normalmente geram alguma mobilização, e essa mobilização pode ser positiva ou negativa, dependendo da nossa mentalidade, de como a gente encara os desafios que a vida nos dá. E ela pode ser excessiva, a tal ponto de ser destrutiva, onde a gente busca sair da organização, ou odiar a organização, ou destruir a organização de uma forma mais clara ou menos evidente. Quando a gente sabe que existe uma faixa de valor, né, a gente esbarra com vários conceitos da moda. Né? Então, muitas vezes se fala de resiliência. Resiliência é um conceito que vem da mecânica. Né? Um exemplo muito interessante para entender a resiliência é pegar uma mola. Uma mola. Né? Qualquer mola. Podemos pensar numa mola de caminhão que serve para o amortecimento do caminhão. Aí você tem a mola solta no estado normal. Quando você a pressiona, e existe um estímulo externo que está comprimindo a mola, ela vai e se acomoda nesse novo espaço. Quando essa pressão acaba, ela volta para o espaço anterior. Isso é resiliência, essa capacidade dela voltar para o estado anterior. Isso é verdade para quando tem a compressão da mola, isso também é verdade quando você estica a mola, ou seja, se a mola tem uma dimensão e você estica ela, quando solta ela volta. Então, esse é o fenômeno da resiliência. Agora, o pessoal de RH levou esse conceito para o mundo das relações humanas. Então, quando nós estamos submetidos a um estresse, uma pressão externa, seria o equivalente a comprimir uma mola. E a nossa capacidade de assimilar, de estar sob pressão, e que quando esta pressão acaba retornar ao estado normal, sadio, tá? Caracteriza a nossa resiliência ao mundo externo, ao comportamento, às relações pessoais e interpessoais, ao contexto que a gente vive e à percepção que nós temos do mundo. Se eu pego essa mola e pressiono demais, ela vai sofrer uma deformação
né? E essa deformação, num primeiro instante, é uma deformação elástica, onde a mola se acomoda nessa nova realidade, né? E quando você soltar, ela não volta, porque ela se amoldou, houve uma deformação, onde ela agora se vê como esta condição nova. E, portanto, não tem essa resiliência. Se eu vou para uma pressão maior ainda, ou seja, ela foi para uma transformação de acomodação elástica, né, onde eu moldei aquele material para uma nova realidade, eu posso ir para a situação de ruptura, onde, seja comprimindo, seja puxando, aquele material se rompe. E é o que a gente coloca quando a gente está na vida real do burnout. O burnout é uma ruptura da nossa condição pessoal que não tem retorno, é uma ruptura. Isso existe também no exercício, quando você faz um exercício com esforço exagerado no overtraining, você pode ter a ruptura de feixes musculares de tal ponto que aquele músculo não se regenere mais. E aí você precisa fazer cirurgia, precisa fazer outros movimentos para tentar recuperar essa condição. E isso é muito verdade nas relações humanas. Mas quando a gente olha essas fases de não acontece nada, ou seja, o sedentarismo, do overtraining, quando a gente passou do limite, e a gente está dentro desse contexto onde a pressão ela dispara uma reação e, portanto, uma mobilização, essa mobilização pode ser positiva ou negativa. Se eu vejo que aquilo é um desafio e eu quero achar a solução, isso pode fazer com que eu tenha um comportamento de achar uma solução adequada, que significa uma ação para fora que leve a uma condição melhor e um movimento para dentro que leve para um aprendizado, para um desenvolvimento pessoal, para um crescimento como ser humano. Só que a nossa reação pode não ser essa. Ela pode ser uma reação negativa. Então a gente levou em conta alguns aspectos. Se eu enxergo aquela provocação que me tira da zona de conforto, que eu enxergo aquela provocação que me tira da zona de conforto, e o fato de me tirar da zona de conforto, eu reajo negativamente, reclamando, achando que aquilo é absurdo, que não podia acontecer, que não sei o quê, a minha reação pode ser negativa, de revolta, de questionamento. E em vez de eu crescer, eu vou para um comportamento regredido, no sentido de infantilização do comportamento. Eu vou para uma situação onde eu não resolvo a questão externa e muitas vezes eu agravo a questão externa. Então, a situação de dor, ela pode ter reações positivas ou negativas. Ela, em excesso, gera ruptura, gera deformação, gera comportamentos inadequados. A dor, quando é muito pequena, ela pode ser totalmente desprezada e ela não gera mobilização e ela gera uma estagnação, um relaxamento ou às vezes até uma atrofia. Quando a gente começou a explorar mais esses contextos, a gente começou a falar por que um profissional que é um piloto de caça, né, de aviação, caça, é um profissional extremamente diferenciado, que suporta um nível de estresse muito grande e não vai para burnout. Tudo depende de como a gente reage aos estímulos. Um contraponto que eu coloquei, por que algumas pessoas que foram presas em campo de concentração sobrevivem, passam anos e voltam para uma situação sadia? Porque você tem aquela situação de pós-campo de concentração, onde a pessoa voltou moída, onde ela voltou traumatizada, onde ela voltou revoltada, onde ela voltou com um comportamento inadequado, mas sobreviveu. E tem aqueles que voltaram e ajudaram muitas pessoas e tiveram uma postura positiva na vida e assim por diante. Por que que isso acontece? Algumas pessoas falam, tem pessoas que são assim, tem pessoas que são assado. Ok, mas eu gosto de enxergar que são escolhas que a gente faz. Nós podemos reagir de um jeito ou de outro. Isso tem a ver com a nossa mentalidade, isso tem a ver com o nosso modo de ser, isso tem a ver como a gente enxerga a vida. Isso tem a ver como a gente avalia
que a resiliência àquela provocação, ela é necessária no sentido de que ela é benéfica, ou seja, a resistência à transformação, quando a pressão cessar, quando ela é necessária, ou quando essa pressão precisa existir para a transformação de algo melhor, de um crescimento, de elaboração de uma solução mais adequada ou de equacionamento de questões que desafiam a nossa vida. Se eu enxergo desta forma, o meu nível de aceitação para algumas provocações pode ser extremamente elevado e para outras pode ser extremamente reduzido, dependendo da nossa percepção, se é necessário uma mobilização para a transformação ou se é necessário uma acomodação para o estímulo que está se apresentando. É um aprendizado, é uma verdadeira jornada na vida, onde a gente começa a refletir qual é o comportamento mais adequado para cada estímulo que acontece. Se a gente enxergar que a cada decisão que a gente toma, a gente transforma a nossa realidade, a realidade no instante seguinte pode ser melhor ou pior do que a desse instante presente. E essa sequência de tomadas de decisão podem levar a gente a buscar um ciclo virtuoso, buscando soluções e indo para uma condição melhor, seja uma condição externa melhor, seja uma condição como indivíduo que cresce, se desenvolve e se torna um indivíduo melhor, ou, dentro do contexto que eu estou falando, o empresário vai evoluindo e amadurecendo, o empreendedor vai evoluindo e amadurecendo para se tornar um empresário e um empresário de sucesso. Essas reflexões, elas são interessantes para a gente tomar consciência. E nesse processo eu gosto de trabalhar duas questões. Uma que é o autoconhecimento, a pessoa usar das experiências da vida para aprender um pouco mais de si mesmo, de como eu sou, de como eu reajo, de como eu posso ser, de como eu gostaria de ser. É um movimento de desenvolvimento, é um movimento de amadurecimento, é um movimento que pode ser muito virtuoso. Do outro lado, é o que esse movimento causa no mundo externo. É um movimento virtuoso que causa sucesso, que traz prosperidade, que traz bem-estar, que traz um ambiente de trabalho agradável, que melhora as nossas relações, que melhora a nossa saúde e assim por diante. Todas essas questões estão interligadas. Relações humanas estão interligadas com a nossa saúde está interligada com as nossas decisões estão interligadas com o contexto onde eu trabalho, o contexto onde eu trabalho está interligado com o ambiente externo, em que contexto nós estamos, qual é a condição de mundo, qual é a condição de país e assim por diante. E tudo isso está interligado por uma visão muito clara de como eu interpreto e como eu reajo a cada um desses estímulos. O que eu quero dizer com isto? Se você se propuser a ter uma mentalidade de enxergar os desafios, enxergar as provocações do mundo como desafios, e ter uma atitude mental positiva para buscar uma solução, ser criativo, você pode estar construindo uma espiral crescente e virtuosa que te traz prosperidade no sentido mais amplo da palavra. Trazendo para o contexto, pode te tornar um empresário consciente e maduro que tem sucesso. Se você não enxerga dessa forma e se debate em relação a reações negativas ou imobilismos em relação às pressões externas, você pode ir para um mecanismo destrutivo, onde pode significar uma perda de saúde, um estresse crescente, até um burnout, pode significar um desgaste nas relações,
ou a ter rupturas e perdas de relacionamento. Pode significar em adquirir resultados financeiros ou ter perdas financeiras, ter prejuízos imensos ou até a quebra da organização que você participa. Perceber a dinâmica é muito importante, mas mais do que perceber, é compreender o que significa aquilo que a gente está percebendo. Nós temos uma percepção de alguma coisa que, num primeiro instante, não tem nenhum significado para a gente e que a gente vai comparar com a nossa realidade, a nossa mentalidade, o nosso modo de ser, o nosso entender, as nossas experiências, para ter um entendimento do que significa aquilo. E a partir disso, de tomar uma decisão, ou seja, como vamos reagir àquilo que nos estimula, que nos desafia. Ela pode ter uma componente de dor, e a dor não é um problema, a dor é apenas uma sinalização. Muitas pessoas que sofrem de dor no sentido físico, muitas vezes enxergam que a dor é o problema. E a dor é nada mais do que a sinalização de um outro problema que não está sendo percebido. Seja numa lesão por excesso de exercício, onde tem dor, seja por uma doença silenciosa que, quando se manifesta, ela gera dor, apresentando que houve uma perda de saúde, um desgaste e o estabelecimento de uma doença, seja nas relações humanas, seja em todos os aspectos da vida. Por que eu procurei explorar essa reflexão com vocês? Porque se tiver uma postura interessante e se mobilizar para desenvolver essa postura, você pode ter resultados admiráveis, fantásticos, extraordinários. E aí a gente caiu numa segunda conversa, que é numa interação entre várias pessoas, onde se propõe a aprender e a ajudar. Qual é o modelo que tem trazido mais resultados? Eu sou fã do modelo de mentoria, mas mentoria de verdade. Porque tem gente que vende um curso e chama de mentoria para valorizar o curso. E o curso é um curso, mentoria é uma mentoria. Mentoria envolve uma relação entre um mentor e um mentorado no sentido de transmitir know-how, conhecimento e experiência, onde a pessoa tem uma capacidade de resolver os desafios que aparecem para alguém que não tem a capacidade de resolvê-los ainda. Eu uso muito o exemplo de é muito mais fácil subir uma montanha, numa trilha, numa caminhada, numa escalada, se você vai com alguém que já fez aquela trilha, aquela caminhada, aquela escalada, ou seja, que já subiu a montanha. Então, a mentoria envolve transferência de know-how de alguma espécie. Ela é diferente de um coaching, onde o coaching por técnica, por princípio, ele conduz a pessoa a um objetivo, considerando o conjunto de conhecimentos e experiências que a pessoa tem. E a técnica ela é baseada em conduzir através de perguntas. Na mentoria, muitas vezes se apresenta uma solução em função de uma avaliação. Essa avaliação ela é extremamente importante porque ela cria o que nós chamamos no primeiro instante de diagnóstico. O que está acontecendo? Esse conceito existe na medicina, quando você vai falar com um profissional de saúde e ele vai fazer um diagnóstico para entender o que está acontecendo. E aí ele vai para a segunda etapa, que é fazer um prognóstico, ou seja, o que eu vou fazer para resolver aquela questão. Na tomada de decisão, nos desafios que a vida dá, a gente segue o mesmo ciclo. A gente tem que perceber, eu estou percebendo que eu estou com uma dor, por que eu estou com uma dor, como é o mecanismo da dor, aí eu entendo o que está acontecendo, e aí eu posso ter a chance de elaborar uma solução, ou um comportamento, ou uma ação que seja adequada ao estímulo, dentro dos propósitos que eu tenho. E aí, no modelo de mentoria, a gente tem duas condições. Uma que é a condição de uma relação 1 para 1.
eu mentor, mentorando uma pessoa. E uma outra que é uma condição de 1 para N, ou seja, eu mentor, mentorando várias pessoas. Eu sempre gostei da relação 1 para N porque ela alavanca a experiência coletiva, é muito mais aproveitada, porque a pergunta de um pode ser a resposta de muitos, mesmo que eles não fizeram a pergunta. E recentemente eu vi uma colega que foi buscar alguns estudos nessa questão de mentoria, e alguns estudos mostram, tem um número que dentro dos parâmetros do estudo, mostram que algumas pessoas dentro de um contexto de mentoria 1 para N chegam a ter um resultado 4 vezes maior do que se a mesma mentoria acontecesse 1 para 1. E isso a gente compartilhou no grupo, onde várias pessoas identificaram situações desse tipo, onde eles aproveitaram uma dinâmica de perguntas de um para o mentor, onde elas não tinham elaborado aquela pergunta, mas a resposta e o desenvolvimento daquele assunto trouxe um esclarecimento e uma solução de problemas onde ela ainda não tinha identificado o diagnóstico e nem o entendimento do problema que elas estavam vivendo. Então, o modelo da mentoria de 1 para N, quando você tem um mentor com experiência, né, que sabe do assunto e sabe conduzir o processo, o resultado pode ser muito maior do que a mentoria 1 para 1. E a mentoria pode trazer um resultado muito maior do que um curso ou do que um coaching. Lógico, técnicas de coaching podem ser usadas dentro da mentoria, mas como ferramentas auxiliares num certo instante, num escopo definido. Mas o processo como um todo tem suas regras. Coaching tem as suas regras, mentoring tem as suas regras, assessoria tem as suas regras, consultoria tem as suas regras. O fato das vezes a gente não entender cada um desses movimentos pode fazer com que a gente interprete errado as propostas de soluções que se apresentem. Mas, quando a gente conhece as diferenças e sabe usá-las adequadamente, a gente pode ter resultados muito grandes. Então, num processo de transformação, e de novo, no desafio que eu me proponho de transformar empreendedores digitais do bem, que ainda não têm tanta experiência, que entraram nesse novo mundo digital e que começam a ter um sucesso e que têm uma postura positiva, ou seja, sejam seres do bem querendo fazer o bem, né? De se tornarem empresários dentro de uma jornada muito mais madura, mais sóbria, mais profunda e mais perene. Porque ser empresário de sucesso quer dizer ter perenidade em relação àquilo que você faz. E perenidade numa empresa, a gente pode chamar de perenidade ou a gente pode usar outros termos. Nós podemos falar que o movimento de uma empresa tem que ser sustentável, porque se uma empresa morre, toda a dinâmica daquela organização tem fim, seja dos seus profissionais, seja dos seus donos, seja dos acionistas, sejam dos executivos, sejam dos que estão sendo afetados direto ou indiretamente por isso. Eu gosto de ver uma reflexão que uma vez um mentor financeiro me transmitiu, que quando a gente está no mundo empresarial, você em alguns instantes se depara com uma outra questão, que é a questão do capital e dos capitalistas, ou seja, o cara que tem capital e quer investir no teu negócio. E a visão de capital, de dinheiro, muitas vezes ela tem um estigma, ela é às vezes muito mal vista. A palavra capitalista às vezes é odiada, a palavra dinheiro às vezes é odiada. E a gente tem que entender que isso são recursos que podem ser usados para o bem ou para o mal. Quando eu falo do empreendedor digital do bem, que acumula um certo capital, porque ele teve sucesso no seu empreendimento digital, mas ele ainda não tem conhecimento e experiência para elaborar tudo que decorre
do movimento de ter uma organização que envolve mais de uma pessoa, que se organiza com um propósito para desenvolver e perenizar aquele movimento de geração de resultados. Quando a gente entende que a gente vai para essa jornada e ela te força de alguma forma a você ter clareza para tomada de decisão, porque nem todo empreendedor digital precisa ser um empresário, no sentido amplo da palavra. Porque quando a gente começa a trabalhar com um grupo de pessoas e organizar as pessoas no sentido de tarefas e responsabilidades, a gente pode construir modelos que acomodam perfis de pessoas muito diferentes. A visão empreendedora, da visão executiva, a visão do artista que elabora coisas diferenciadas, da visão do cara que executa o teu plano de negócio dentro de um propósito específico, e a visão do organizador e administrador de tarefas que se estrutura para cumprir uma parte do trabalho e da organização desse grupo que tem o nome de empresa. Eu falei muitas coisas e eu vou elaborar isso mais em vários outros contextos, mas eu estou falando e estou colocando tantas questões no ar porque eu quero provocá-los à reflexão, à geração de dúvidas e perguntas, à geração de comentários, para que a gente possa esclarecer e se aprofundar nesses vários aspectos, dando um resultado efetivo e não apenas divagações e reflexões que não levam a nada. Eu sou muito objetivo nesse ponto. A gente pode elaborar bastante o cenário para tomada de decisão, mas a decisão tem que ser tomada do jeito certo, no momento certo, no lugar certo, e isso envolve a mobilização e a ação de transformação. A transformação deve existir dentro do processo escolhido de decisão. Legal, hoje a gente elaborou bastante essas questões, os vários mentorados envolvidos levaram uma reflexão intensa para casa e alguns já elaboraram algumas decisões no sentido de mudar o dia de amanhã em relação ao aprendizado do dia de hoje. E é essa jornada que é virtuosa, quando a gente consegue transformar tudo isso em resultados melhores, seja para si, seja para o mundo. Não despreze nenhum nem outro. Não despreze ser bom para o mundo e também não despreze ser bom para você, no sentido de seu crescimento, sua evolução, seu amadurecimento. Agradeço ter acompanhado até agora esse movimento, essa reflexão, e nós vamos dar continuidade, onde diariamente eu vou estar divulgando um vídeo, postando um vídeo no YouTube, nesse canal, para que a gente possa aprofundar e expandir a nossa compreensão sobre essa dinâmica de transformação. Que vocês tenham uma excelente noite ou um excelente dia, que vocês aproveitem e ponham em prática tudo isso.